Curso em Milagres, capítulo 29. O Despertar. Tópico 1. Fechar a brecha. 1. Não existe tempo, lugar ou estado dos quais Deus esteja ausente. Não existe nada a ser temido. Não existe nenhuma forma na qual se possa conceber uma brecha na integridade que lhe é própria. A transigência, que é a menos importante e a menor das brechas, representaria no seu amor eterno é completamente impossível. Pois isso significaria que o seu amor seria capaz de abrigar a mais leve sugestão de ódio que a sua gentileza pudesse, em algum momento, se transformar em ataque e que a sua paciência eterna pudesse, às vezes, falhar. Acreditas em tudo isso sempre que percebes uma brecha entre tu e o teu irmão. Como poderia então confiar nele? Pois assim, ele não pode deixar de decepcionar em seu amor. Portanto, é preciso que estejas alerta, não permitas que ele chegue perto demais e deixa uma brecha entre tu e o seu amor, através da qual possas escapar se houver necessidade de fugir. 2. Aqui se vê com a maior clareza o medo de Deus. Pois o amor é traiçoeiro para aqueles que têm medo, uma vez que o medo e o ódio não podem nunca estar à parte. Ninguém que tenha ódio deixa de ter medo do amor e, por conseguinte, tem que ter medo de Deus. É certo que ele não sabe o que o amor significa. Ele teme amar e ama odiar e assim pensa que o amor é amedrontador, que o ódio é amor. Essa é a consequência que a pequena brecha necessariamente traz àqueles que apreciam e acham que ela é a sua salvação e a sua esperança. 3. O medo de Deus. O maior obstáculo que a paz tem que atravessar ainda não se foi. O resto é passado, mas esse ainda permanece para bloquear a tua estrada e fazer o caminho para a luz parecer escuro e amedrontador, perigoso e desolado. Desististe que teu irmão é o teu inimigo. Às vezes, um amigo. Talvez, contanto que os vossos interesses separados façam com que a vossa amizade seja possível por um pequeno período de tempo. Mas não sem uma brecha, que é percebida entre tu e ele, porque ele pode se tornar de novo um inimigo. Deixaste que ele viesse para perto de ti e deste um pulo para trás. Assim que tu te aproximaste, ele instantaneamente recuou. Uma amizade cautelosa, em escala limitada e cuidadosamente restrita em qualidade. Veio a ser o tratado que fizeste com ele. Assim, tu e teu irmão apenas compartilharam um pacto definido, no qual uma cláusula de separação foi o ponto que ambos concordaram em manter intacto. E a violação dessa cláusula era vista como um rompimento do tratado que não seria permitido. 4. A brecha entre tu e o teu irmão não diz respeito ao espaço entre dois corpos separados. E isso apenas parece estar dividindo as vossas mentes separadas. É o símbolo de uma promessa feita para que vós encontreis quando for preferível para ti e vos separeis, até que seja a vossa escolha encontrar-vos outra vez. E então os vossos corpos parecem entrar em contato e através disso dar significado a um ponto de encontro para a união. Mas é sempre possível para ti e para ele tomar os vossos caminhos diferentes, com a condição do direito da separação. Tu e ele concordareis em um encontro de vez em quando e manter-vos-eis à parte um do outro, nos intervalos de separação que de fato te protege do sacrifício do amor. O corpo te salva, pois ele foge do sacrifício total e te dá tempo de construir outra vez o teu ser separado, o qual acreditas verdadeiramente que diminui à medida que tu e teu irmão vós encontrais. 5. O corpo não poderia separar a tua mente da mente do teu irmão.
exceto se quisesses que ele fosse causa de separação e de distanciamento entre tu e ele. Assim lhe atribuis um poder que não está nele. E aí está o poder que o corpo tem sobre ti. Pois agora pensas que é ele que determina quando tu e teu irmão vos encontrais e que ele limita a tua capacidade de comungar mentalmente com o teu irmão. E agora ele te diz aonde ir e como chegar lá, o que é viável para empreenderes e o que não és capaz de fazer. Ele dita o que a tua saúde é capaz de tolerar e o que irá cansá-lo e fazê-lo adoecer. E as suas fraquezas inerentes estabelecem os limites do que queres fazer e mantém o teu propósito limitado e fraco. 6. O corpo acomodar-se-á a isso, se quiseres que seja assim. Ele permitirá apenas indulgências limitadas ao amor, com intervalos de ódio entre eles, e ele comandará quando amar e quando deverás retrair-te com mais segurança para o medo. Ele ficará doente porque tu não sabes o que o amor significa. E assim tens que usar equivocadamente cada circunstância e cada pessoa que encontras e ver nelas um propósito que não é o teu. 7. Não é o amor que pede sacrifício, mas é o medo que exige o sacrifício do amor, pois na presença do amor o medo não pode habitar. Pois para que o ódio seja mantido, o amor tem que ser temido. Tem que estar presente apenas algumas vezes, outras vezes deve desaparecer. Assim, o amor é visto como traiçoeiro porque ele parece ir e vir de forma incerta, sem te oferecer nenhuma estabilidade. Não vês como é limitada e fraca a tua aliança e com que frequência exigiste que o amor fosse embora e te deixasse serenamente só, em paz? 8. O corpo, inocente de qualquer meta que seja, é a tua desculpa para as várias metas que mantens e forças o corpo a manter. Não temes a sua fraqueza, mas a sua falta de força ou fraqueza. Queres ter o conhecimento de que nada te interpõe entre tu e o teu irmão? Queres saber que não existe nenhuma brecha através da qual possas te esconder? Há um choque que vem àqueles que aprendem que o seu Salvador já não é mais seu inimigo. Há um estado de alerta que surge com o aprendizado de que o corpo não é real. E existe implicações que parecem ser feitas de medo em torno da mensagem feliz. Deus é amor. 9. Entretanto, tudo o que acontece quando a brecha se vai é a paz eterna. Nada mais do que isso e nada menos. Sem o medo de Deus, o que poderia te induzir a abandoná-lo? Que brinquedos ou truques poderiam existir na brecha, capazes de te afastar por um instante do seu amor? Permitirias que o corpo dissesse não ao chamado do céu, caso não tivesses medo de encontrar a perda do teu ser ao achar Deus? Entretanto, é possível que o teu ser se perca por se achar? Tópico 2. A vinda do hóspede. 1. Por que não perceberias, como liberação do sofrimento, o fato de aprenderes que tu és livre? Por que não aclamarias a verdade ao invés de olhá-la como um inimigo? Por que um atalho fácil, traçado com tanta clareza que é impossível perder o caminho, parece espinhoso, duro e por demais difícil para que tu o sigas? Não será porque o vês como a estrada para o inferno, em vez de olhares para ele como um caminho simples, sem sacrifício e sem qualquer perda, para que te encontres no céu e em Deus? Até que te des conta de que não desistas de nada, até que compreendas que não existe perda alguma, terás alguns arrependimentos acerca do caminho que escolheste. E não verás os muitos galhos que a tua escolha te ofereceu. E não verás os muitos ganhos que a tua escolha te ofereceu. Entretanto, embora tu não os vejas, eles estão presentes. O que os causou teve efeitos, e eles não podem deixar de estar presentes onde a tua causa introduziu-se. 2.
aceitaste a causa da cura e, portanto, necessariamente estás curado. E estando curado, o poder de curar também tem que ser teu agora. O milagre não é uma coisa separada que acontece repentinamente como um efeito sem uma causa. Em si mesmo, ele também não é uma causa. Mas onde está a sua causa, ele tem que estar. Nesse momento, ele já foi causado, embora ainda não seja percebido. E os seus efeitos estão presentes, embora ainda não sejam vistos. Olha para dentro agora, e não contemplarás uma razão para o arrependimento, mas causa para regozijar-te, de fato, em contentamento e para teres esperança de paz. 3. Tem sido desesperador tentar achar a esperança da paz em um campo de batalha. Tem sido fútil pedir para escapar do pecado e dar dor àquilo que foi feito para servir à função de reter o pecado e a dor. Pois a dor e o pecado são uma única ilusão, assim como o ódio e o medo, o ataque e a culpa são um só. Onde eles não têm causa, os seus efeitos desaparecem e o amor necessariamente vem a qualquer lugar onde eles não estão. Por que não estás te regozijando? Estás livre da dor e da doença, da miséria e da perda, e de todos os efeitos do ódio e do ataque. A dor não é mais tua amiga, a culpa não é mais teu Deus, e deverias dar boas-vindas aos efeitos do amor. 4. O teu hóspede veio. Tu convidaste e ele veio. Não o ouviste entrar, pois não lhe deste as boas-vindas totalmente. No entanto, as suas dádivas vieram com ele. Ele as depositou aos teus pés, e agora te pede que olhes para elas e as recebas como tuas. Ele necessita da tua ajuda para dá-las a todos os que caminham à parte, acreditando que estão separados e sozinhos. Eles serão curados quando aceitares as tuas dádivas, porque o teu hóspede dará boas-vindas a todos cujos pés tiverem tocado a terra santa na qual tu estás e onde as suas dádivas para eles foram depositadas. 5. Não vês quanto podes dar agora devido a tudo o que recebeste. Entretanto, aquele que entrou apenas espera que venha para onde o convidaste a entrar, a estar. Não existe nenhum outro lugar onde ele possa achar o seu anfitrião, nem onde seu anfitrião possa encontrá-lo. E em nenhum outro lugar as suas dádivas de paz e de alegria podem ser recebidas, e toda a felicidade que a sua presença traz pode ser obtida. Pois elas estão aonde aquele que as trouxe consigo está, para que possam ser suas. Não podes ver o teu hóspede, mas pode ver as dádivas que ele trouxe. E quando olhares para elas, acreditarás que a sua presença tem que estar lá. Pois o que és capaz de fazer agora não poderia ser feito sem a graça e o amor que a sua presença contém. 6. Tal é a promessa do Deus vivo, que o seu Filho tenha vida e tudo o que vive seja parte dele e nenhuma outra coisa tenha vida. Aquilo a que deste, abre aspas, vida não está vivo, e simboliza apenas o teu desejo de estar vivo à parte da vida, vivo na morte, com a morte percebida como vida e o viver como a morte. Aqui, confusão decorre de confusão, pois esse mundo se baseia na confusão e nada mais existe em que ele possa se basear. A sua base não muda, embora pareça estar em mudança constante. No entanto, o que é isso senão o que a confusão realmente significa? A estabilidade para aqueles que estão confusos não tem significado, e o deslocamento e a mudança vêm a ser a lei segundo a qual eles qualificam as suas vidas. 7. O corpo não muda.
Ele representa o sonho maior de que a mudança é possível. Mudar é atingir um estado que não é como aquele no qual te achavas antes. Não há mudança na imortalidade e o céu não a conhece. No entanto, aqui na terra ela tem um propósito duplo, pois pode ser feita para ensinar coisas opostas e refletem o professor que está ensinando-as. O corpo pode parecer mudar com o tempo, com a doença ou com a saúde, e com eventos que parecem alterá-lo. Entretanto, isso significa apenas que a mente não mudou no que diz respeito à sua crença quanto ao propósito do corpo. 8. A doença é uma exigência de que o corpo seja alguma coisa que ele não é. Como o corpo não é nada, o nada é a garantia de que ele não pode ser doente. Na tua exigência de que ele seja mais do que isso, está a ideia da doença, pois ela pede que Deus seja menos do que tudo o que ele realmente é. Então, o que vem a ser de ti, já que é a ti que o sacrifício é pedido? Pois a Deus é dito que uma parte sua não mais lhe pertence. Deus tem que sacrificar o teu ser, e no seu sacrifício tu te fazes maior e Deus é diminuído por ter te perdido. E o que é retirado de Deus vem a ser o teu Deus, protegendo-te de ser parte dele. 9. O corpo ao qual se pede que seja um Deus será atacado, porque o fato de que ele não é nada não foi reconhecido. E nesse mundo, ele parece ser algo com poder em si mesmo. Sendo alguma coisa, ele pode ser percebido e imaginado como algo que sente e age, e te mantém em suas garras como um prisioneiro para ele mesmo. E ele pode falhar em ser aquilo que exigiste que ele fosse, e tu o odiarás pela sua pequenez, sem ter em mente que o fracasso não está no fato de que ele não é mais do que deveria ser, mas só no teu fracasso em perceber que ele não é nada. No entanto, o fato do corpo não ser nada é a tua salvação, da qual queres fugir. 10. Sendo considerado como alguma coisa, pede-se ao corpo que seja inimigo de Deus, substituindo o que ele é por pequenez, limitação e desespero. É a perda de Deus que tu celebras quando contemplas o corpo como uma coisa que amas, ou quando olhas para ele como algo que odeias. Pois se ele é a soma de todas as coisas, então o que não está nele não existe, e a sua completeza é a nulidade do teu corpo. O teu Salvador não está morto e nem ele habita naquilo que foi construído como um templo à morte. Ele vive em Deus. E é isso que faz dele um Salvador para contigo, e somente isso. A nulidade do corpo do teu Salvador libera o teu da doença e da morte. Pois o que é teu não pode ser mais nem menos do que o que é seu. Tópico 3. As testemunhas de Deus. 1. Não condenes o teu Salvador porque ele pensa que é um corpo. Pois além dos seus sonhos está a sua realidade. Mas primeiro ele tem que aprender que é um Salvador antes de poder lembrar-se do que ele é. E não pode deixar de salvar quem quer ser salvo. A sua felicidade depende de te salvar. Pois quem é Salvador, senão aquele que te dá a salvação? Assim, ele aprende que a salvação tem que ser sua para poder dá-la. A não ser que ele a dê, não saberá que a tem, pois o dar é a prova do ter. Só aqueles que pensam que Deus é diminuído pela sua força podem deixar de compreender que isso tem que ser assim. Pois quem poderia dar, a não ser que tivesse, e quem poderia perder por não dar, o que não pode deixar de aumentar através da doação? 2. Pensas que o Pai perdeu a si mesmo quando te criou? Que ele veio a ser fraco porque compartilhou o seu amor? Tornou-se ele incompleto pela tua perfeição? Porque tu és, ou tu és a prova de que ele é perfeito e completo. Não negues ao Pai a sua testemunha no sonho, que o seu filho prefere a sua própria realidade.
Ele tem que ser o salvador do sonho que fez para que possa ficar livre dele. Ele tem que ver o mundo não como um corpo, mas em unidade com ele. Sem a parede que o mundo construiu para manter à parte todas as coisas vivas que não sabem que vivem. 3. Dentro do sonho dos corpos e da morte existe ainda um tema verdadeiro. Talvez não mais do que uma diminuta fagulha, um espaço de luz criado na escuridão onde Deus ainda brilha. Tu não podes despertar a ti mesmo, entretanto podes te permitir ser acordado. Podes não ver os sonhos do teu irmão. Tu és capaz de perdoar as suas ilusões tão perfeitamente que ele venha a ser o salvador dos teus sonhos. E à medida que os vês brilhando no espaço de luz, onde Deus habita dentro da escuridão, verás que o próprio Deus está presente onde está o corpo do teu irmão. Diante dessa luz, o corpo desaparece do mesmo modo que as sombras pesadas têm que dar lugar à luz. A escuridão não pode escolher que ele permaneça. A vinda da luz significa que ele se foi. Na glória, então tu verás o teu irmão e compreenderás o que realmente preenche a brecha que há tanto tempo é percebida como aquilo que vos mantinha à parte. Lá, no seu lugar, a testemunha de Deus estabeleceu o caminho gentil da benignidade para com o Filho de Deus. Àquele a quem perdoas é dado o poder de perdoar as tuas ilusões. Pela tua dádiva de liberdade, a liberdade te é dada. 4. Abre espaço para o amor, que tu não criaste, mas que é capaz de estender. Na terra, isso significa perdoar o teu irmão para que as trevas possam ser suspensas da tua mente. Quando a luz estiver vindo a ele através do teu perdão, ele não se esquecerá do próprio Salvador, deixando-o sem salvação. Pois foi na sua face que ele viu a luz que quer manter perto de si, à medida que caminha através da escuridão para a luz que dura para sempre. 5. Quão santo és tu, a ponto do Filho de Deus poder ver o teu Salvador em meio a sonhos de desolação e desastre. Vê como ele vem, ansioso, e dá um passo ao lado saindo das pesadas sombras que o tem escondido e deixa a sua luz brilhar sobre ti, com gratidão e com amor. Ele é ele próprio, mas não sozinho. E assim, como seu pai não perdeu parte dele na tua criação, assim também a luz nele é ainda mais brilhante, porque tu lhe deste a tua luz para salvá-lo do escuro. E agora, a luz em ti tem que ser tão brilhante quanto aquela que brilha nele. Essa é a centelha que brilha dentro do sonho, para que possas ajudá-lo a despertar e esteja certo de que os seus olhos despertos descansarão em ti. E na sua feliz salvação, tu és salvo.